Sendo bem direto, gente, pré e pós-treino são coisas muito importantes, especialmente para quem visa performance esportiva, tá bom? Especialmente para quem visa performance. E o que é performance? É estar no seu melhor durante aquele exercício. É fazer o exercício no melhor tempo, com a maior força. Ou seja, independente de que tipo de exercício a gente esteja trabalhando, se depende de tempo ou não, ou força, ou que seja, mas estar na sua melhor performance é isso, é você conseguir dar o seu melhor e fazer o treino no melhor que seja possível para você. Então, o pré e pós-treino, sem dúvidas, eles são muito especiais para quem quer treinar em alta performance ou para quem faz mais de um treino no dia, por exemplo. E aí a gente acaba já passando, óbvio que tem pessoas normais, entre aspas, e o que eu digo pessoas normais? Que não sejam atletas, né? Então tem pessoas ali que, enfim, trabalham com seja lá o que for, mas que tem um hobby muito grande por uma determinada prática esportiva e que às vezes vai fazer aquilo 2 vezes no dia, inclusive, fazer um treino pela manhã e fazer um treino ali no final da tarde, por exemplo, ou à noite, é totalmente possível. E para essas pessoas, aí sim, pré e pós-treino tem uma importância maior. Mas, considerando que isso não é o normal, acredito que não é a realidade da esmagadora maioria que está aqui me assistindo. As pessoas aqui, imagino eu, que façam um treino no dia e talvez nem todos os dias, né? 3, 4, 5 vezes por semana. Ou vai ter gente que faz todos os dias, mas vai tender a ser um treino um pouco mais simples. Na rotina, imagino eu, que de uma duração um pouco mais curta, algo em torno de 1 hora de duração, independentemente de qual seja o treino, de que tipo de atividade a gente esteja falando, caminhada, corrida, crossfit, musculação, um treino em grupo, um jogo de futebol, de futevôlei, seja o que for. Se a gente está falando de um tempo um pouco mais curto, e especialmente, se o meu objetivo maior com aquele exercício não é performance, eu não dependo daquilo, eu não sou tão ambiciosa assim em termos do exercício, ele está ali mais para que eu mantenha a minha saúde e que ele me ajude no meu processo de emagrecimento, mas o meu objetivo principal é emagrecer, é perder gordura, e esse exercício físico que eu faço, ele é até algo para me auxiliar, para estimular ainda mais a minha perda. Eu já digo que aí, essa exaltar muito, especialmente a questão do pré-treino, ela é desnecessária. E eu queria começar, apesar da nossa live de hoje ser exercício e pós-treino, eu queria rapidamente falar do pré também, que eu vejo que é um momento que as pessoas têm muitas dúvidas. A depender do momento em que você treine, óbvio, eu posso estar falando de uma pessoa que treina de manhã super cedo, a galera da corrida, que adora, enfim, até a maioria das pessoas, né, que vão trabalhar, ele começa a trabalhar às 18 horas, gosta de treinar às 6 horas da manhã. E quando eu me refiro aqui a treinar, entenda que não necessariamente é um treino em academia, tá, gente? Entenda treinar como fazer atividade física, né? Mesmo uma caminhada. Então, quando eu falo treinar, eu estou me referindo até mesmo a uma caminhada, tá certo? Que você faça pela manhã, por exemplo. Para essas pessoas, é possível o treino em jejum? É totalmente possível, especialmente se eu estou falando de um treino mais curto, de até 1 hora de duração, e especialmente ainda se for um treino que não tem muita intensidade, como é o caso de uma caminhada, ou como é o caso de talvez uma corrida um pouco mais constante, que você não imprima um ritmo tão forte, é até uma corrida, mas é uma corrida mais constante, assim, mais de boa, que você já está treinado e preparado para aquilo. Então, uma coisa que eu gostaria que vocês tirassem da cabeça é a necessidade e obrigatoriedade de comer algo antes de treinar. E isso vale para quando a gente acorda cedo e vai treinar, ou seja, a nossa última refeição foi o jantar de ontem. Tá valendo? Tá habituado? Vai treinar em jejum e treina bem? Tá tudo certo? Você tá autorizada? Você não vai morrer, sua glicemia não vai cair, sua pressão não vai... Tá tudo certo. Você é totalmente capaz, bem provavelmente, de manter esse treino numa boa. O que não é interessante, às vezes não é interessante, se eu sempre
fui habituada simplesmente, nunca nem testei não comer nada, mas eu sempre fui habituada a comer uma banana e ia treinar. Bebi algum líquido, algum suco e ia treinar. Mas eu sempre fiz caminhada. Aí eu resolvo amanhã, pela primeira vez, fazer uma aula de spinning super pesada na academia. Bom, eu aconselho que você não resolva testar o seu treino em jejum pela primeira vez na vida com um treino totalmente diferente daquele habitual que você fazia. Muito mais pesado, muito mais intenso. Aí, claro, a chance de, pela falta de habituação àquele tipo de treino, a chance de você achar que as coisas que faltou energia, aí é muito maior. Mas a verdade é que, gente, quanto mais intenso for o treino, mais ele talvez peça um certo pré-treino, um alimento ali pouco antes da gente começar. Mas a verdade é que se o meu jantar do dia anterior, se ele foi bom, se ele tem ali uma gamazinha de carboidrato, se ontem no dia inteiro eu comi uma boa quantidade ali razoável de carboidrato, eu já vou acordar com esses estoques de carboidrato bem direitinho para cumprir um treino de 1 hora. Gente, só um treino acima de 1h30, 2 horas de duração é que eu vou me preocupar mais com esse pré-treino. Se não for o caso, e especialmente se for um treino que não é um treino tão intenso assim, você pode ir em jejum, você está autorizado. Ah, Paula, é melhor ir em jejum? Não, estou dizendo isso. Eu estou dizendo que você pode ir em jejum se dessa forma for melhor, for mais confortável para você. Tem gente que, inclusive, perde performance se for com alguma coisa ainda ali no estômago. Para mim, na verdade, gente, ideal é treinar de estômago vazio, especialmente se a gente está falando de um treino intenso. Especialmente. Só que, claro, se a gente está falando de um treino muito intenso, feito de manhã cedo, que a duração vai ser maior, aí a gente tem que ali quebrar um pouquinho mais a cabeça do tipo de pré-treino que a gente pode passar, que seja rapidamente digerido e absorvido, ou mesmo deixar para a pessoa às vezes fazer uma suplementação de carboidrato dentro do treino, para que ela não fique com aquele mal-estar. Porque é uma coisa terrível. Eu já fiz a péssima experiência de comer uma banana com pasta de amendoim, só que talvez eu tenha exagerado um pouco na colherada da pasta de amendoim, e foi muito próximo eu ir treinar. Porra, eu me senti péssima. Eu queria fazer um esforço grande e eu sentia que aquele negócio ainda estava ali dentro, sabe? Então só o que eu quero trazer para você colocar em sua cabeça, é que existe a possibilidade de você treinar em jejum. E a chance dos seus sinais vitais, de tudo, toda a sua capacidade de funcionar, tá tudo ser mantido ali perfeitamente ao longo desse treino em jejum é muito grande, porque é isso que mostram os estudos, pelo menos, que a maioria das pessoas vai manter a glicemia normal, vai manter a pressão normal e nada vai acontecer. Mas se você, por acaso, já falou, não, Paula, já acordei de manhã, tentei ir fazer o meu treino em jejum, nossa, vi estrela, vi tudo escuro, minha glicemia caiu, minha pressão caiu, seja lá, até porque sintomas de hipoglicemia e de hipotensão são muito parecidos. Vi tudo preto, vi estrela, péssimo para mim, eu preciso comer. Ótimo, já chegou à conclusão por uma má experiência que você precisa comer? Coma, não tem problema nenhum. E por que eu tô dizendo isso, Paulo? E para emagrecer não tem um melhor que o outro? Não, não. Se o seu dia inteiro, se ao longo do seu dia você estiver fazendo boas escolhas que te levem a déficit calórico, que priorizem que priorizem a fonte de proteína, tenha certeza que você incluir ou não incluir uma banana no pré-treino não vai mudar em nada o seu emagrecimento, tá certo? Ah, Paulo, mas eu ouvi dizer que treinar em jejum é até interessante porque aí você estimula mais a queima de gordura. O seu corpo provavelmente vai oxidar, né? Vai utilizar mais gordura como substrato energético, como fonte de energia mesmo. É verdade. Mas isso não significa dizer, gente, que para esse treino que você geralmente faz, que é seu treininho ali de 1 hora de duração, por mais intenso que ele seja, isso não vai significar uma perda de gordura incrivelmente maior no final do seu mês. Acredite, não vai, os estudos já mostram isso. Então, mesmo que eu saiba que o treino em jejum, ele faz com que naturalmente o meu corpo busque um pouco mais de gordura para oxidar, para obter energia, no final de algumas semanas, isso não representa nada clinicamente significativo, a ponto de eu falar, caraca, deixa eu fazer esse esforço aqui de treinar em jejum, porque no final do mês, meu amigo, vai ter meio quilo de gordura a menos. Não vai. Então, de verdade, a título de pré-treino, só bote na sua cabeça assim, relaxe,
vá da maneira que você se sentir melhor, mas lembre que você está em emagrecimento. Então, quanto menos você precisar nesse pré-treino, melhor. Então só tire da sua cabeça que você precisa de 1 tonelada de carboidrato antes de treinar, porque provavelmente, depende, claro, sempre do treino, gente. Eu estou assumindo aqui que a maioria das pessoas que está me assistindo faz um treino de até 1 hora de duração, por mais intenso que ele seja. Então, para a maioria dos exercícios, aquilo que você consumiu ali no dia anterior, né, pegando esse exemplo de uma pessoa que treina pela manhã, ele vai te manter ali com estoques suficientes para que você consiga treinar bem nesse dia, tá certo? Você não precisa só você colocar, eu só quero que você tire da sua cabeça essa necessidade da banana com a aveia, com o mel, com a granola, fazer o combo de todos os carboidratos do mundo pré-treino para ir executar o seu treino ali de 40 minutos a 1 hora de duração, por mais intenso que ele seja. Se o seu objetivo for emagrecimento, esse tipo de refeição, seja no pré-treino ou em qualquer outro lugar, isso não ajuda. Excesso de carboidrato não ajuda em nenhum momento, se o seu objetivo é emagrecer. E aqui, claro, eu estou falando do contexto de exercício e pós-treino no emagrecimento. Eu não estou falando aqui de performance esportiva. Quando a pessoa quer manter o auge da performance esportiva dela, eu falo, filho, se entupa de carboidrato e vá, melhor pecar pelo excesso. Por quê? Porque, sem dúvida, estoque elevadíssimo de glicogênio muscular, alta oferta de carboidrato está relacionada à performance. A grande questão é, agora qual é a sua prioridade? É performance ou é emagrecer? Porque tenha certeza, durante o emagrecimento você vai ter que abrir mão um pouquinho da performance. Você provavelmente não vai, provavelmente porque tudo depende, né? Vocês sabem que a gente tem exemplo e exceção à regra em tudo que é frase que eu diga aqui. Mas, em geral, no momento, naqueles meses, naquele período que a gente estiver tirando para emagrecer mais, para focar no emagrecimento, a gente vai estar como um todo, independentemente até desse pré-treino, fazendo déficit calórico. E déficit calórico, em geral, não auxilia performance. O melhor é que esteja sobrando energia para minha performance, tá certo? Superamos? Aí, e só um detalhe, pré-treino pode ser qualquer refeição. Paula, eu treino no final da minha manhã. Seu pré-treino pode ser o seu café da manhã, que você fez há 3, 4 horas atrás. Paula, eu treino de noite. Seu pré-treino pode ser o seu lanche da tarde, que naturalmente existiria, que você fez há 2, 3 horas atrás. Para mim, qual é o melhor intervalo entre treinar e comer? 2 horas. Maravilha! Você consegue digerir tudo, você consegue fazer uma refeição normal, que contém a sua proteína, etc. Mas, claro, eu entendo que às vezes a pessoa vai ter que treinar de manhã cedo, por exemplo. Acho que ficou clara a questão do pré-treino, né? Ficou claro? Mínimo possível. Se está muito próximo do treino, fonte de carboidrato, porque você vai digerir e absorver isso rapidinho para começar a treinar. Não existe a necessidade obrigatória de um pré-treino, você pode treinar em jejum, especialmente se você está cuidando ali direitinho da sua alimentação, dando umas pitadinhas de carboidrato aqui e ali, você não é obrigado a comer antes de treinar, se a gente está falando de um treino mais curto, de duração até 1 hora, independentemente do nível de intensidade. Tá certo? Especialmente se você é habituado a fazer aquele treino. Se não é habituado, melhor que nesse dia você não teste pela primeira vez na sua vida e treinar em jejum. Tá certo? Mas não otimiza muito mais a queima de gordura. Oxida um pouco mais de gordura sim, mas não a ponto de no final do mês você ter uma perda incrivelmente maior porque você treinou em jejum. Então, se você se sente melhor comendo uma fruta ou tomando um copo de suco antes do treino, faça isso e vá treinar e jogue duro nesse treino. O que importa é que dentro das possibilidades, né, de uma dieta hipocalórica, que você treine no seu melhor, que realmente você consiga treinar bem. Então, se às vezes uma banana faz você treinar muito melhor, sente que o treino rende muito mais, faça. Não existe nenhum exagero de carboidrato em uma porção de fruta, tá certo? Faça isso. Evite só combinar um monte de carboidrato achando que é necessário um monte de coisa antes de treinar, porque não é. Algo muito simples já funciona. Então, quando a gente passa para o pós-treino, pessoal, pós-treino eu gosto dessa refeição. Não precisa correr para comer, não precisa contar os minutos, meu Deus, terminei de treinar agora, deixa eu ir voando, não precisa. Você pode dar um espaçamento aí de 2 horas, de 3 horas, ou seja, você pode dar um espaçamento de 2, 3 horas, observe, às vezes a sua próxima refeição que você naturalmente já vai fazer
esse já vai ser o seu pós-treino. Então, treinei de manhã cedo, café da manhã é o pós-treino. Treinei no meio da minha manhã, almoço é o pós-treino. Treinei no meio da minha tarde, seu jantar pode ser o seu pós-treino. Lembra, gente, a gente só vai ter um pouco mais de urgência em trazer alimentos para o pós-treino, especialmente aí as fontes de carboidrato, quando a gente está falando, quando a gente quer assim, uma recuperação de glicogênio muscular muito rápida, porque a gente vai treinar, dali a 6 horas a gente vai fazer um novo treino e a gente quer reabastecer logo o glicogênio muscular para que a gente fez o treino de manhã e no final do dia, 8, 10 horas depois a gente vai fazer outro e a gente quer fazer com que esse reabastecimento seja rápido. Mas se eu vou dar 24 horas de recuperação, eu não preciso ter tanta pressa. Mas o treino, gente, por que o treino é legal? Pô, um monte de coisa. Eu vou falar uma parte das coisas que faz o exercício físico ser muito legal. Não vou nem citar a questão psicológica para nossa mente, o quanto ele torna mais fácil e natural as nossas boas escolhas alimentares, porque é totalmente diferente. Se você está treinando na rotina, é quase natural você fazer boas escolhas alimentares. Por isso que tantos estudos mostram que treino e dieta, e quando eu me refiro a dieta, eu estou me referindo a você fazer boas escolhas alimentares. Treino e dieta, eles andam de mãos dadas. Um impulsiona o outro. O treino, ele é importantíssimo para que você sinta que a dieta ela tá mais leve de ser feita. Que as escolhas, você quer escolher aquilo. O treino, a gente nem percebe, mas ele faz essa mudançazinha ali, ó, na nossa cabeça, que realmente faz com que as nossas escolhas naturais em relação à alimentação, elas sejam melhores. Eu digo que é o tal da vibe saudável. O treino traz a gente para a vibe saudável que a gente quer, sabe? Tudo fica mais fácil, tudo flui melhor, né? E são tantos benefícios, mas um deles que eu queria citar, que eu acho que para a maioria das pessoas, não só que estão travados na balança, mas especialmente travados na balança, mulherada na menopausa que está reclamando do metabolismo que está mais lento, e está mais lento mesmo, O que a gente pode fazer, gente? Me perguntaram isso na live anterior, né? O que é mais interessante? Meu metabolismo é lento. Acho que foi dentro da comunidade do Facebook. O que eu faço para melhorar o meu metabolismo? Gente, melhor coisa para melhorar, para jogar o gasto energético. Porque quando a pessoa fala isso, meu metabolismo é lento, o que ela está falando? Minha taxa metabólica basal, que é o meu gasto energético de repouso. O quanto eu gasto para viver, para ficar aqui parada nessa cadeira parecendo um vegetal. O quanto eu gasto de repouso tá baixo. É abaixo até do esperado para mim, para o meu peso, para minha composição corporal. Ele tá baixo. O que eu faço para melhorar isso? Ou seja, para aumentar o meu gasto energético? Aí a pessoa às vezes se refere a esse gasto energético basal, né? Mas o melhor, gente, é você pensar em aumentar o seu gasto energético total do seu dia. O gasto basal, ele é um dos itens do gasto energético total. Então, a gente tem como principal, mais importante, com maior volume de calorias em geral, fora os atletas, né? Porque o atleta treina tanto que o gasto que ele tem com atividade física é maior até do que o basal dele. Mas para nós, réis mortais, que fazemos nosso treininho ali 4, 5 vezes por semana, 1 horinha no dia, a nossa taxa metabólica basal é o que conta com maior quantidade de calorias do dia que a gente gasta. E depois geralmente vai vir, aí a gente vai ter um gastozinho para metabolizar os nutrientes, né, para digerir e absorver. A gente vai ter um gasto em relação às nossas movimentações diárias ali pequenininha, nossa inquietação da nossa perna, a temperatura, a depender de como esteja, a gente gasta um pouquinho mais. Enfim, tem alguns que é uma parcela pequena, mas a gente tem um outro principal, que é a quantidade de energia que a gente vai despender para fazer atividade física. É o nosso gasto com a atividade física, e isso vai somar no nosso gasto energético total do nosso dia. Você quer contar com chá verde, com chá preto, com gengibre, com canela? Não conte com esses elementos.
Traga eles sim para a sua alimentação pela razão correta, porque eles são ricos em antioxidantes, são ricos em fitoquímicos que são bons para a sua saúde. Mas não traga esses alimentos achando que, meu amigo, você pode descascar o gengibre inteiro e ficar mastigando e jogar uma raiz inteira de gengibre para dentro. Você provavelmente não vai aumentar muito a sua taxa metabólica basal. Não queira se prender a esse tipo de estratégia para elevar o seu gasto energético. Eleve através daquilo que tem maior potencial para facilmente elevar a atividade física. Ela é importante. Então, se você aí está reclamando que o negócio está mais lento, que está travado na balança, cara, traz exercício para a vida. Não aceite ficar sedentário. Ah, é que eu não gosto, Paula, nunca gostei. Eu também não gosto não e eu faço. Há muitos anos eu faço e eu coloco como obrigação. E eu só falo da boca para fora que eu não gosto, porque é só eu ficar uma semana sem treinar que eu fico mal-humorada. Então, assim, gente, entenda, o ser humano, ele tem tendências sérias a ser preguiçoso. Ele tem tendência a poupar energia, a querer conforto. Por isso que quando eu tô nessa cadeira aqui assim, eu tô tentada, ó. Eu tô tentada a me escorar, nesse encosto aqui. Por quê? Porque o meu corpo, ele tá sempre pensando nesse sentido. Onde ele vê a oportunidade de poupar energia, ele te puxa para poupar energia. Seja se escorando na parede, se escorando no encosto da cadeira, seja não querendo fazer atividade física. Então, no nosso normal, a gente não vai querer mesmo. Então, você precisa incorporar ali na sua cabecinha, que é que nem o exemplo lá que eu dei, sabe, na live de ontem, que eu falei, se fosse assim, sabe, se a gente fosse sempre fazer o que a gente quer, que é como uma criança age, a gente nem iria para as aulas do colégio ou da faculdade. E claro que isso traz impacto, isso traz consequências ruins. Mas tem algo mais forte, seja o nosso pai, a nossa mãe nos obrigando na fase do colégio, seja na fase da faculdade que a gente já tem um pouquinho mais de consciência, que a gente pensa, poxa, eu quero arrumar um bom emprego, eu quero ter um diploma, eu quero ganhar mais, eu quero ter a possibilidade de ganhar mais no melhor emprego. Então a gente simplesmente vai, mesmo sem querer. E com atividade física é também assim, gente. É o tipo de coisa que a gente tem que colocar na rotina, por quê? Porque a gente sabe que é bom, por mais que o nosso corpo queira que a gente permaneça na inércia, permaneça no sedentarismo. Então, é como disseram aí, trago verdades. Chegou a hora de fazermos as nossas escolhas e sabendo que essas escolhas vão impactar muito em que tipo de pessoa a gente vai ser no futuro, que idoso a gente vai ser, o quão independente fisicamente a gente vai ser. Então não abram mão disso, não abram mão da atividade física, porque é o que com mais eficiência consegue elevar o seu gasto energético. Faço sempre, Kátia, live com o professor Rodrigo Bicudo, que essa semana realmente não dava, mas eu faço sempre com o professor Rodrigo Bicudo e também com o meu querido Caio, são meus dois parceiraços dentro do programa Comer e Treinar, tá certo? Tem material lá dos dois dentro do programa Comer e Treinar, do professor Rodrigo Bicudo e do professor Caio Signoretti, que são duas feras, meus parceiros. Faço sempre, mas realmente essa semana não deu. Mas vamos falar de pós-treino, então? Beleza, Paula, fiz a minha atividade física, minha caminhada, minha corrida, meu treino de musculação, meu crossfit, meu futebol, não importa. Uma grande vantagem que o treino traz pra gente, além de todas essas que eu citei, é a melhora aguda ali, ó, agudo. Treinei, me exercitei, meu corpo tá mais sensível à insulina. Ele tá aceitando mais os carboidratos. Olha que grande vantagem, treinei. Estou autorizado fisiologicamente a comer mais carboidratos nesse momento. Sim, o seu corpo, ele te deixa mais ávido. É um momento ali, o treino, ele coloca no nosso corpo, ele deixa o nosso corpo com as nossas células, essa é a palavra, mais sensíveis à ação da insulina. E, gente, por que eu estou dizendo isso? Ele aumenta a sensibilidade à insulina. Porque a maioria das pessoas que está com excesso de peso já crônico há muito tempo, são pessoas que têm resistência à ação da insulina, que é o que vulgarmente a gente chama de pré-diabetes. São pessoas pré-diabéticas, pessoas que estão com a insulina de jejum alta, pessoas que geralmente estão com a hemoglobina glicada alta, glicemia ali flutuando na casa dos 100.
E lembrando que a pessoa pode já ter resistência à insulina e tá com a glicemia de buenas, tá? De buenas, na casa dos 90, dos 80 e tanto, e a pessoa às vezes já tá com resistência à insulina. Então busque um nutricionista, um médico, para ele te pedir os exames que são necessários para você identificar se você tem ou não. E a maioria das pessoas que tem um excesso de peso já a longo prazo, geralmente tem resistência à insulina, ou seja, treino, exercício físico, seja ele qual for, é tratamento para controle da sua glicemia. É tratamento para diabético. Não pode existir, se tiver alguém aí, pelo amor de Deus, hein? Não pode existir diabético sedentário. Não pode. Não pode existir pessoa resistente à insulina sedentário. Não pode, porque vocês estão abrindo mão de um dos melhores tratamentos para o que vocês têm, para controle glicêmico, para melhora da sensibilidade à insulina. A insulina, que é esse hormônio secretado pelo meu pâncreas, tão importante para trazer a minha glicose para dentro da célula, para normalizar a minha glicose no meu sangue, o açúcar no meu sangue. A insulina tem um papel importantíssimo. E, gente, logo depois do treino, existe um momento ali que o seu corpo, assim, tá tudo facilitado para que esse carboidrato, para que esse açúcar entre na sua célula. Tá tudo facilitado. É óbvio que eu vou me apropriar e vou me beneficiar desse momento. Então, gente, se eu tenho resistência à insulina, leve, grave, se eu tô com excesso de peso há muito tempo, provavelmente eu tô nessa categoria aí. Prefira trazer os seus carboidratos para esse entorno do treino. E eu diria que especialmente para o seu pós-treino. Especialmente, que é o momento que o seu corpo mais aceita e mais dá facilidades para que esse nutriente seja metabolizado. Então, tanto que uma orientação que eu dou para os meus alunos do programa Comer e Treinar é que a pitadinha extra de carboidrato venha para o pós-treino. Ah, sente falta de farináceos? Traga para o seu pós-treino. Traga para o seu pós-treino o pedacinho do cuscuz, a tapioca, o pão, o açuquinha lá que você gosta, seja ele qual for. Um negócio lá com mel, não sei, o açúcar que você quiser, a farinha que você quiser. Sem dúvidas, durante o emagrecimento, o melhor momento para inserir esses alimentos com maior carga de carboidrato é em volta do seu treino. Na minha opinião, especialmente do pós-treino. Tá certo? Vamos organizar nossa mente assim, então? No meu pós-treino pode ser qualquer refeição do meu dia, eu vou priorizar nesse momento, vou aproveitar para trazer o carboidrato, que é algo que durante o emagrecimento tá mais escasso, é verdade. Então, se eu quero trazer o carboidrato, esse momento é o momento mais interessante. Meu carboidrato vai ter endereço certo, reposição de glicogênio muscular, que é a nossa reserva de carboidrato e que foi gasta durante o meu treino. E se foi gasto, tá vazio, ele quer repor. Talvez não esteja tão vazio assim, se você não se esforçou muito. Por isso que eu digo, faça um treino com sangue no olho, dê tudo de si no seu treino, faça intenso mesmo esse negócio, faça intenso, para esse glicogênio depletar bastante e você trazer mais carboidrato para participar, tá certo? Obrigada, Eriquita! Eriquita, minha aluna do Comer e Treinar e paciente. Nádia, Paulinha resolveu meu caso de peso, rápido, estou só mantendo. Obrigada, meus alunos amados! Show de bola, o sucesso de vocês é o meu sucesso também, tamo junto. Gente, então, só para concluir a questão do pós-treino, para eu passar para responder as perguntas de vocês, priorize proteína e carboidrato. Vocês já entenderam, às vezes eu nem falo até tanto da proteína assim, por quê? Porque vocês já entenderam que no processo de emagrecimento, ela é a estrela. Proteínas, fontes de proteínas são as estrelas. E no pós-treino, na verdade, não é diferente. No pós-treino, eu vou priorizar a proteína e um pouco de carboidrato a mais. Eu posso trazer um pouco de carboidrato a mais do que nos outros momentos do meu dia. Ou seja, treinei, trago mais carboidrato. Não treinei, reduzo a quantidade de carboidrato no meu dia. Esse poderia ser um raciocínio, tá certo? Porque tem total lógica eu ter um pouco mais de carboidrato se eu uso mais o carboidrato, se eu exercito mais, se eu exijo mais da minha musculatura a utilização daquele estoque de energia.
Se eu não uso, se eu passo o dia inteiro sentado na cadeira ou deitado numa cama, aí, meu amigo, eu tenho que reduzir mesmo um pouco mais o consumo de carboidratos. Eu não estou gastando praticamente, né? Então a gente diminui um pouco. Treinei mais, não treinei menos. E a gente pode pensar nesse mais como um adicional do pós-treino. Esse é um bom raciocínio, não é o único. Não é o único, sempre tem muitas vias para se emagrecer, inclusive com uma dieta cetogênica super restrita em carboidrato. Essa é uma das possibilidades para quem gosta. E esse raciocínio não vai ser válido numa dieta cetogênica, porque nela você não vai aumentar o consumo de carboidratos em momento nenhum. E essa é uma possibilidade. Faça aquilo que for mais feliz e confortável para você, tá bom? Porque, como vocês sabem, a minha maior bandeira aqui é de comida de verdade e é que o processo seja confortável, porque se não for, não vai dar certo. Lá na comunidade do Facebook eu acabei de perguntar a uma das participantes lá, ela estava com um prato muito bom até para o emagrecimento, era uma sobrecoxa que estava até parecendo bem suculenta, estava sem pele, era uma sobrecoxa sem pele, abobrinha, cenoura, assim que estavam com cara de cozido ou só um pouquinho refogado, não sei, acho que cozido, e uma saladona. Paula, amaria comer esse prato. Eu acho delicioso, eu comeria numa boa, eu não sentiria falta de absolutamente nada. Mas como esse prato estava assim, com relativamente pouca gordura e carboidrato, eu fiz questão de perguntar para ela. Eu esqueci o nome dela, mas eu fiz questão, porque eu escrevo para muita de gente, tá, gente? Por isso que eu não guardo tantos nomes. Mas eu fiz questão de perguntar para ela assim... Você, me diga uma coisa, seu prato tá lindo e tá sensacional para o emagrecimento, mas o que eu quero saber de você é, você comeu esse prato pensando, nossa, que gostoso esse prato, tenho prazer com essa refeição, ou comeu esse prato pensando, né, tô de dieta mesmo, quero emagrecer, é isso aí que eu tenho que fazer, vambora, vou encarar isso aqui. Isso é o que muda, gente. Jamais eu chegaria num prato desse e falaria, uau, uhul, parabéns, pra mim, tá lindo e gostoso. A sobrecoxa já tem uma gordurinha ali, é uma carne mais macia. Então, eu gosto muito desse prato, mas eu entendo que talvez o olhar da pessoa é tipo assim, é isso aí, eu tenho que encarar isso aqui porque é dieta e eu quero emagrecer. Dá pra ter um tiquinho a mais ali de brilho. Leia-se brilho como nutrientes energéticos, carboidrato e gordura. A gente não precisa passar o facão ali embaixo e tirar tudo, arrancar pela raiz tudo, não precisa, porque isso é o que torna a dieta menos prazerosa e insustentável a longo prazo.